agradecer a Deus por essa oportunidade em poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Confesso que preferiria estar ali assentado, porque depois de uma mensagem tão especial como a que acabamos de ouvir, melhor seríamos se fôssemos para casa. Mas nesta noite eu gostaria, irmãos, em poucos minutos, de falar com você a respeito de como é que nós podemos alcançar os nossos filhos, ajudá-los a defenderem a sua fé diante dos ataques tecnológicos que nós estamos sofrendo neste dia. E se você me permite, eu vou me humilhar nesta noite e me colocar com esta geração, a minha geração. Fazem alguns meses que eu completei 33 anos de idade e eu tenho acompanhado de perto o que está acontecendo com a minha geração. Esta geração, a geração atual, é uma geração marcada por um abandono, é uma geração que nós estamos ouvindo, alguns dizendo que é uma geração perdida. Mas eu creio que o Senhor nos congregou neste lugar, nesta noite, mais uma vez, para nos lembrar que o Senhor nos levantou neste tempo, nesta hora, para alcançarmos uma geração que, apesar de difícil, será alcançada para a glória de Deus. Eu não sei qual é a tua expectativa, eu não sei como é que você se vê, mas eu me lembro que há mais ou menos 20 anos atrás, eu estava sentado no banco de trás de uma Belina 2. Na minha frente iam dois pastores, dois homens de Deus, e eles conversavam um com o outro e diziam: o que será deste menino aí atrás daqui a alguns anos? O que será da geração deste jovem que está aí? Porque do jeito que as coisas estão, ele não vai sobreviver. Ele não vai aguentar a pressão e breve ele vai se entregar aos prazeres deste mundo. E a verdade é, diziam eles entre si, que provavelmente nós somos a última geração. Quando eu ouvi aquela palavra, eu tinha 13, 14 anos talvez, eu cheguei em casa e fiquei muito triste. Eu disse, pensando comigo, poxa vida, eu sou a última geração. Será que não vai haver mais crentes depois? Será que não haverá mais pregadores da palavra de Deus? Pessoas de oração? Gente que ainda vê milagres, maravilhas, sinais extraordinários? Mas nesta noite eu estou aqui de pé para dizer para você que ainda é possível resgatar esta gente e que ainda há esperança para a glória de Deus. No ano de 1958, no interior do estado da Pensilvânia, havia um moço que estava na sua casa e ele recebeu uma revista. Começou a ler a revista e naquela revista Life, havia uma reportagem falando a respeito de 5 adolescentes aqui na cidade de Nova York, que haviam assassinado um outro adolescente de apenas 15 anos de idade. Ele começou, olhou a foto, viu a foto dos adolescentes que estavam
no tribunal para a primeira audiência diante do juiz, ele disse que olhou a foto e ele ficou preocupado ao perceber a tristeza e também o olhar de ódio que havia em um dos adolescentes. Quando ele lê a reportagem, e a reportagem vai dizendo o crime bárbaro, hediondo que aqueles meninos haviam cometido, ele diz no seu testemunho que o seu estômago começou a embrulhar e ele sentiu ódio, ira. E à medida que ele está olhando e esse sentimento de ira, raiva, ódio dentro de si, ele ouve uma voz de Deus dizendo: vá para Nova York e alcance estes adolescentes. Ele se assustou e disse: eu acho que eu estou sonhando, eu acho que é uma ilusão, isso não é verdade. Mas ele diz que a voz continuava batendo na sua mente: vá para Nova York, vá para Nova York, vá para Nova York e alcance esta geração. Incomodado com esta voz, ele se levanta, vem para a cidade de Nova York e vai no julgamento dos adolescentes. Ele chega no julgamento, na audiência, chega até o juiz e diz: juiz, eu quero falar, eu tenho uma palavra para estes jovens, se o senhor me permitir. O juiz fica indignado com a posição deste jovem e diz: eu não permito, e chama os guardas da corte para expulsar aquele moço de dentro da sua corte. Quando o moço é jogado para fora da corte, a história diz que um fotógrafo de um jornal tira a foto daquele moço e no outro dia se publica a reportagem dizendo: este é o moço da Bíblia que interrompeu o julgamento. Ele sai aparentemente frustrado porque não conseguiu falar com aqueles jovens, mas o coração estava ardendo por aquela geração que estava perdida. David Wilkerson, depois de algum tempo, começa a fazer um trabalho na cidade de Nova York para alcançar esta geração mal amada e perdida. Vai trabalhar com jovens que estão nas drogas, nas gangues, o pior tipo de pessoa para se conviver. Ele chega nas suas primeiras cruzadas para pregar às gangues, e a resposta não poderia ser outra. A primeira vez que ele se posiciona para falar do Evangelho para Nick Cruz, a história diz que ele não recebe eu quero Jesus, não. Diz a história que Nick Cruz dá uma bofetada e diz: não me fale deste Evangelho. Ele tenta outra vez e a reação é a mesma. Mas ele prepara novamente uma cruzada. Diz que vai fazer um grande evento e convida toda aquela geração de gangsters, pessoas mal amadas, envolvidas nas drogas, na violência. Quando chegam naquele momento da cruzada, Nick Cruz diz: nós vamos lá para promover bagunça. Mas quando Nick Cruz chega naquele teatro, ele diz que sentiu algo diferente naquele lugar. Quando ele chega naquele lugar, ainda não havia sido pregado, mas ele chega e sente que havia alguma coisa diferente. Diz a história que David Wilkerson prega a palavra, e aquela gente vem à frente, entregando a sua vida para Jesus. Não só isso, mas Nick Cruz vai dizer que quando eles se convertem, eles saem do culto, passam em casa, carregam com eles as suas armas, as suas facas, as suas armas para a violência que haviam programado, e vão até a delegacia de polícia
para entregarem as suas armas para os policiais. Um dos policiais, relatando a história, diz que quando ele viu a gangue se aproximando, com armas na mão, ele não estava vendo o coração transformado, ele estava vendo apenas as armas. Ele disse que ele ficou assustado e disse que se não fosse um dos jovens dizendo que haviam vindo para entregar as armas, haveria naquele dia uma grande mortandade, porque eles estavam prontos para atirar. Quando alguém chega e diz: policial, não atire, o que nós viemos fazer aqui viemos entregar estas armas, porque nós encontramos um amor que nunca ouvimos falar, desfrutamos de uma alegria que nunca desfrutamos antes, e nós estamos aqui para entregar as nossas armas, porque estamos vivendo para Cristo. O que a minha geração está precisando é de ser amada, de sermos, aleluia, bem amados. A palavra de Deus diz que Isaac não amava Jacó, diz que amava mais a Esaú do que amava a Jacó. Mas Deus amou a Jacó. Jacó, irmãos, é símbolo da minha geração. Uma geração mal amada, que desconhece os caminhos de Deus, que desconhece o conteúdo da vontade de Deus, que faz barganhas com Deus, que inventa coisa da cabeça como se Deus tivesse dito. A Bíblia diz que na primeira vez que Jacó tem uma experiência com Deus, ele tem um sonho, e naquele sonho, uma escada que liga a terra aos céus, o Senhor fala com ele: eu estou com você, eu vou lhe abençoar, você será próspero, eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. Quando ele acorda no outro dia, diz a Bíblia que Jacó para e diz: olha, eu sei, eu não sabia, mas agora eu sei que o Senhor está neste lugar. Sabe o que Jacó faz, irmão? Vai erigir um pilar. Será que Jacó não aprendeu com o seu avô, com o seu pai, que para Deus nós precisamos levantar altar? Isso é tão sério, irmãos, que depois na lei, em Deuteronômio 16, 22, o Senhor disse: eu aborreço colunas, pilares, eu não quero isso. O que eu estabeleci foram altares. Não sei o que aconteceu, irmãos, entre a geração de Isaac e a geração de Jacó, porque quando nós olhamos para Isaac, eu estava dizendo essa tarde, o irmão Reinaldo, Isaac, ainda adolescente, sabia, pastor José Lopes, o que era um altar, o que se passava no altar, o que acontecia no altar. Depois que o seu pai vem a falecer, Isaac continua também construindo altares, mas aconteceu alguma coisa entre uma e outra geração, e eu desconfio que foi o mau amor, ou a maneira mal amada de tratar a Jacó, que fez com que Jacó, de maneira talvez desconhecida, talvez por rebeldia, por inovação ao adorar ou a se relacionar com Deus, estabelecer uma coluna.
Eu vou pegar essa pedra que eu dormi, isso aqui está bom, é suficiente, vou colocar aqui, vou derramar azeite e vou fazer um pacto com Deus. Olha a cabeça dessa geração, irmão. Faz de qualquer jeito, desconsidera a vontade de Deus, faz barganha com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, Deus acabou de dizer: eu estou com você, eu vou com você, vou te trazer de volta. E Ele está dizendo: se Ele for, se acontecer, se der certo, então eu vou voltar aqui, vou adorar, vou dar o dízimo, e a vida segue. Eu imagino, irmãos, Deus olhando para este homem, e Jacó, este jovem homem, dizendo: ah, se tu soubesses que a razão de não ser consumido é porque eu te amo, que a razão de insistir, de continuar buscando que você cresça, que você tenha um encontro real, é porque eu te amo. O tempo passa, eu não vou entrar em detalhes. Jacó tem experiências amargas, passou lutas, por 20 anos sofrendo. O pai dele disse assim: olha, chama Esaú que eu vou abençoar, porque eu já estou perto de morrer. A geração de Isaac, irmãos, é uma geração que tem bastante conteúdo, eles sabem muita coisa, é uma geração que ora. Isaac era um homem de oração. Isaac passou muitos anos orando para que a sua esposa tivesse filho. Era uma pessoa de oração. Quando conheceu a sua esposa, estava em oração, viveu uma vida de oração. Mas esta geração de conteúdo lhe faltava ânimo. Chega um determinado momento que Isaac diz para a família, para o seu filho Esaú: prepara aí aquela comida, porque eu acho que eu estou perto de passar dessa vida para outra. Eu acho que eu não vou viver mais muito tempo. Sabe o que é interessante, irmão? Depois de dizer essas palavras, ele ainda viveu bem mais de 20 anos. Ele estava dizendo: não dá mais, já não tenho mais ânimo, já não tenho visão, melhor eu abençoar e amanhã eu já vou embora e está tudo certo. Ao contrário de Jacó, porque Jacó representa aquela geração que não tem conteúdo, mas que tem uma vontade, irmão, de dar certo na vida. Saiu do ventre da sua mãe lutando, passou a vida lutando, e foi lutando com Deus que teve a sua vida mudada. É uma geração sem conteúdo, faz coisas absurdas. Às vezes nós estamos pastoreando e a gente vê cada coisa e diz: meu Deus, mas que é isso? Mas é uma geração que deve ser objeto do nosso amor. Chegou um rapaz lá na nossa congregação em Columbus, vindo do estado de Rondônia, não crente, católico. Ele chegou na igreja e a esposa evangélica, chegaram os dois. Ela disse: pastor, não aguento mais esse homem. Ela é desse tamanho, irmão, e ele é desse tamanhozinho. Um negócio interessante. E ela disse: pastor, está difícil, conversa com esse homem, dá um jeito. Pastor, conversa. E eu fui conversar com ele, ele não queria saber nada de crente, de igreja. Eu disse assim: irmão, veja, as coisas têm que melhorar, não são assim, aqui nós temos que andar direitinho com Jesus, vamos consertar, vamos... Não, pastor, não quero, crente é tudo tribuloso, não é? Complicado.
Olha, minha esposa lá no Brasil, a gente já foi em aconselhamento com o pastor, não aconteceu nada, e não vai ser o senhor que vai mexer agora. Eu fui para casa frustrado, irmãos, mas aí Deus disse assim: ame ele. Disse: Senhor, mas como? Ame ele, ore por ele, ame ele na oração, interceda por ele. E eu comecei a orar, a amá-lo, decidi amá-lo. Um dia ele aparece com uma gripe forte, vai parar no hospital, chega no hospital, a doutora disse: olha, você tem problemas de saúde, né? Ele disse: sim, doutor, eu tive um problema na minha juventude e eu perdi um dos meus pulmões. E aí eu tenho dificuldades porque só um lado do pulmão funciona. E ela disse: olha, eu não quero te assustar não, é verdade. Só que esse outro lado que está funcionando tem 3 manchas aqui nele e parece que o negócio vai piorar. Ele veio correndo para a igreja e disse assim: pastor, ore por mim, que eu vou morrer, pastor. Ore por mim, me ajude em oração. Eu disse assim: irmão, eu nunca deixei de orar pela tua vida. Mas pastor, eu tenho pouco tempo de vida, eu tenho tanta conta para pagar, tenho que pagar ainda essa vinda lá de Rondônia para cá, pastor. Eu não posso morrer agora. E aí, irmão, eu fiz aquilo que o pastor Zé Lopes pregou. Eu criei no Deus que faz milagres. Chamei os irmãos para orarmos, começamos a orar pelas madrugadas, dizendo: Senhor, tem misericórdia, guarda, dá saúde, faz alguma coisa, quem sabe, Senhor. Ele foi internado no hospital, porque os doutores ficaram preocupados com o estado de saúde dele. Ficou internado por 3 dias, no 4º dia, fez um novo exame. A doutora trouxe os resultados assustada, e disse assim: eu não sei o que aconteceu com você. Você chegou com um pulmão parado, meio funcionando, mas eu estou vendo aqui os exames agora, e os 2 voltaram à plenitude. Ele saiu do hospital, foi correndo para a igreja no domingo. Eu estava de viagem para a Flórida, um diácono estava pregando a palavra. Quando o diácono disse: vamos ficar de pé, irmãos, ele veio correndo à frente da igreja dizendo: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Terminou o culto, eu cheguei de viagem e disse: irmão, pastor, eu quero ser crente, pastor, eu quero servir Jesus. Agora, não é porque eu estou com um pulmão novo, pastor, eu quero ser crente de verdade. Sabe por quê? Porque nós amamos. É gente difícil, é gente complicada, mas é gente mal amada, e nós fomos colocados neste tempo para amá-los. Deus insistiu com Jacó, irmão. A coisa estava feia e, deixa eu parafrasear aqui, eu acho que Deus chamou os anjos e disse: reúne o pessoal lá, para aquele lado de Manaim, que eu vou ter um encontro. Hoje eu vou, pessoalmente, encontrar com este homem. Você conhece a história, isso é uma escola de obreiros. Jacó está todo desesperado, com medo do irmão. O irmão disse que ia matar ele quando o pai morresse. O pai não tinha morrido, mas o irmão estava perto, ele já se assustou. 400 varões acompanhando o irmão, desesperado. E no meio daquele desespero, pela primeira vez na vida, depois de 20 anos, ele faz uma oração decente diante de Deus e diz: Senhor, ó Deus, eu estou com muito medo,
Eu estou angustiado, Senhor. Tem misericórdia de mim. O Senhor, naquela mesma noite, se encontra com Jacó, naquele riacho, passa a noite em uma luta com aquele homem. Jacó estava tão desesperado que a Bíblia diz que ele insistiu, dizendo: eu não lhe largo enquanto não me abençoares. Deus olha para aquele homem e disse: parece que o homem está diferente. Vou marcar esta geração. E o Senhor dá um toquinho na sua coxa. E aquela geração que lutava, aquela geração que muitas vezes sem conteúdo, ficou marcada pelo toque de Deus. Mas depois deste encontro com Deus, diz a Bíblia que Jacó ergue pela primeira vez um altar para o Senhor. Nunca havia feito um altar para Deus. Foi mal amado pela família, odiado pelo irmão, não considerado pelo sogro, enganado pelo sogro, mas foi amado por Deus. Porque Deus amou este homem, se encontrou com ele. Pastor Eliezer Lira dizia o seguinte, numa das suas ministrações, que Deus foi capaz de descer, irmãos, e se molhar até a cintura para resolver a vida de um homem mal amado. Você sabe o que é isso, irmão? Muitas vezes nós não temos coragem nem de passar na rua desta geração. Não posso, quero estar distante, afastado, mas o Senhor dos céus está disposto a descer do reino de glória para se molhar nesta terra, para alcançar uma alma. E nós ficamos escolhendo circunstâncias, pessoas, ovelhas. Jacó na congregação, pastor. Ah, não, Deus tem que mandar um Abraão, né? Homem de fé, homem temente. Mas Deus tem Jacó para você, irmão. Se fosse para ter Abraão, aquela geração passada, você não estaria aqui hoje. Deus te levantou em 2018 para uma geração difícil, mas que por esta geração Deus levantará uma nação poderosa para a glória do seu nome. Depois que o Senhor se encontra com Jacó, ele levanta um altar, e aí ele diz, capítulo 33, e eu termino aqui, versículo 20: e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Mas não havia nação de Israel ainda, irmão. A nação ainda não havia vindo à luz. O que Jacó está dizendo é: antigamente era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o temor de Isaque, mas agora eu também fui alcançado por ele. Agora não é só o Deus de Abraão, não é só o Deus de Isaque, mas é o Deus de Israel, é o meu Deus também. O Senhor lhe levantou neste tempo para amar uma geração difícil. Esta geração terá um encontro com Deus. A minha geração não será perdida.
Eles terão um encontro com Deus. Deus marcará esta geração, e quando forem marcados por Deus, levantarão altares e reconhecerão que não é o Deus do seu pai, do pastor, do ciclano, mas Ele é o meu Deus também, para a glória do nome do Senhor. Será que você pode se colocar de pé? Aleluia.